Olá, pessoal! Você que está se preparando para o concurso do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Matheus Carvalho, procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Administrativo e estou aqui para trabalhar com vocês alguns temas relevantes para essa matéria na sua prova, né? Antes de mais nada, eu vou te passar as minhas redes sociais e o livro que eu indico para a preparação de vocês, né? Eu indiquei eles, agora a prova está meio em cima da hora para você começar a preparação por um livro, mas ele vai te ajudar muito nessa sua preparação, no seu estudo e até na atuação profissional na área de direito administrativo, né? Tem muitos pontos aí vinculados ao direito administrativo, mesmo na atuação do MPT. Então, a 7ª edição do Manual de Direito Administrativo que eu indico para vocês, super atualizada, reforma previdenciária, tudo o que você precisa, com alguns vídeos meus, né, explicativos de determinados temas, você encontra no site da editora Juspodium esse manual, e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito dele. Ele é aprofundado, mas ao mesmo tempo didático, é um livro que vai te ajudar bastante. Também, eu vou te passar minhas redes sociais, então, Matheus Carvalho Prof, é a forma como você me encontra no Instagram, e eu me comunico bastante pelo Instagram, tá? Eu tenho um Facebook e um canal do YouTube que é Professor Matheus Carvalho. Eu não respondo muito Facebook não, sendo sincero com vocês. A melhor forma de comunicação comigo é o Instagram, Matheus Carvalho Prof, e fica aí o livro indicado, porque direito administrativo vai ser muito relevante para a sua preparação de concurso como um todo, inclusive nas carreiras trabalhistas. O que acontece? Pretendo abordar com vocês aqui alguns temas específicos, já vou lhe dizer exatamente quais são os que a gente vai falar, mas é importante que você entenda a relevância de direito administrativo para essa prova que você está prestes a fazer. É uma matéria cobrada na primeira fase, é uma matéria que também pode ser cobrada na segunda fase, né? E na primeira fase tem uma quantidade de questões bem razoável. Assim, tem uma variaçãozinha, mas depois das matérias na área trabalhista, trabalho, processo do trabalho, coletivo do trabalho, eu diria que as matérias mais importantes para uma prova do MPT são administrativo e constitucional. Isso vale também para a magistratura do trabalho, né? Segue mais ou menos a mesma linha, embora haja um pouquinho de variação no conteúdo da matéria, porque aqui no MPT eles cobram a matéria inteira. Isso é muito bacana, né? Eles colocaram direito administrativo, copiaram e colaram todo o conteúdo da matéria. Obviamente, a gente vai abordar aqui os temas que são mais cobrados, ou aqueles que eu aposto que devam ser cobrados aí nessa prova de vocês, tá? Inclusive, quero lembrar que existe aqui um link, tá? Para você adquirir um material de revisão gratuito. Adquirir não, baixar, fazer o download do material de revisão. Tem esse link da descrição que você pode acessar e baixar esse material gratuito com uma revisão escrita, né? Uma revisãozinha final aí para essa prova, porque já fui concurseiro e sei como vocês se sentem desamparados nessa hora que antecede a prova. Por mais preparado que estejam, sempre existe aquela sensação de despreparo, sempre existe aquela sensação de que faltou alguma coisa, e quanto mais você sabe que não faltam detalhes, né? E não tem jeito. A ideia é de você ir para a prova com um bom conteúdo e com segurança para fazer essa prova. Mas vamos lá. Como eu disse a vocês, eu quero abordar 4 temas relevantes, que são temas que costumam ser cobrados nas provas de vocês. Na verdade, o 4º tema, ele não é tão comum nas provas, mas é um tema que está muito na moda agora, que é o tema de improbidade. Então, embora numa análise anterior não é um dos temas que mais caiam, é o tema que ele vai botar para puxar o seu tapete, para ver se você consegue cair na pegadinha que veio na questão, né? É um tema que não é tão comum nas provas voltadas para as carreiras trabalhistas, mas um tema que começou a ganhar uma relevância muito grande recentemente. Então vamos lá. Para começar, eu quero falar de agentes públicos. Esse é o primeiro tema. Depois, eu vou tratar com vocês acerca de atos administrativos, é o segundo tema. Vou rapidamente conversar sobre improbidade, eu disse a vocês que a minha aposta de ter uma surpresa, né? E também a gente precisa seguir na matéria de responsabilidade civil do Estado,
são os 4 temas que eu quero que você tome cuidado antes da prova, tá? Mas vamos lá. Para começar, o tema maior de todos, e sem dúvida nenhuma o que sempre cai na prova de vocês, é muito improvável que não tenha nenhuma questão de agentes públicos na sua prova, tá? Muito improvável mesmo. Da matéria de direito administrativo, é o tema mais cobrado nas provas de magistratura e Ministério Público do Trabalho também. Para começar, o conceito de agente público é muito amplo. Agente público abarca todo mundo que atua em nome do Estado. Então, ainda que atue temporariamente, ainda que sem remuneração, com mandato, emprego, cargo, função, todo mundo que exerce função pública é agente público. Nós vamos dividir esses agentes públicos em agentes políticos, que não interessam muito para a gente agora, exercem função política de Estado, como os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado, os membros da magistratura e do Ministério Público. Também, nós temos os particulares em colaboração, que eu também não vou me ater, são aqueles que exercem função pública em situações excepcionais. Então, jurados, mesários, conscritos, né? Também, sabe quem são particulares em colaboração? Isso é interessante? Os cartorários. Aqueles que atuam na atividade de cartório, os titulares das serventias de cartório, eles são agentes delegados. Eles atuam por colaboração, por delegação do Estado. E os que interessam para a gente, que são os chamados servidores estatais. Os servidores estatais, esses sim me interessam e por isso eu vou subdividi-los. Os servidores estatais podem ser temporários, podem ser seletistas e podem ser estatutários. Os servidores temporários são contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, tá? Então, esses servidores temporários, eles são contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição. O 37.9, ele diz que é possível a contratação de servidores temporários desde que seja para a prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Então, estão aqui os requisitos. Tem que haver um serviço temporário, assim definido em lei, tá? A lei de cada carreira vai definir o que é serviço temporário, quanto tempo dura e tudo mais. Também tem que haver interesse público e essa contratação, ela tem caráter excepcional, não há concurso. Normalmente há um processo seletivo simplificado, mas não há concurso público para provimento de cargos. E a contratação de temporários, como regra, burlaria a obrigatoriedade de concurso, também burlaria o dever de se realizar, de se contratar por meio de estabilidade, né? Então a contratação de temporários é excepcional. E embora a gente fale em contratação, eles não são empregados, eles não têm contrato de emprego. A ideia é de que a controvérsia decorrente do serviço temporário não é de competência da Justiça do Trabalho. Eles não são empregados, eles seguem um regime especial de direito administrativo. Esses servidores temporários, eles se vinculam a um regime especial definido na própria lei específica deles e por isso eles não são empregados. Eles não detêm emprego e não, portanto, são analisados, as controvérsias deles não são julgadas pela Justiça do Trabalho. Quem julga o servidor temporário é a Justiça Comum Federal, se ele for um servidor federal, estadual, se ele for um servidor estadual ou municipal. Além dos temporários, nós temos os seletistas e estatutários. Esses atuam no exercício da atividade permanente do órgão. Então, a ideia não é de que o vínculo deles é eterno, não. Porque se por acaso ele sair de lá, vai ter que botar alguém no lugar. Mas a atividade que ele executa é uma atividade permanente. Seletistas e estatutários atuam no exercício da atividade permanente do órgão. O que muda é o vínculo, né? O seletista celebra um contrato de emprego e possui um vínculo de natureza contratual, com as garantias da CLT, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? As garantias do direito do trabalho são dadas aos servidores seletistas. Já os estatutários não.
os estatutários não assinam contrato nenhum. Eles assinam um termo de posse e aceitam se submeter à lei. Eles não são contratados. Eles assumem um cargo público após a aprovação mediante concurso. Seja seletista, seja estatutário, para ingressar no serviço permanente, ele tem que ser aprovado mediante concurso público. Diz a Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, que ele precisa ser aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos. Para ingressar no serviço permanente do órgão, ele necessariamente tem que ser aprovado em um concurso público de provas ou de provas e títulos. Esse é o raciocínio, tá? Pessoal, quando eu falo de concurso, alguns aspectos eu quero que você anote. Primeiro, qual o prazo de validade de um concurso? 2 anos, prorrogável uma vez por igual período? De jeito nenhum. Essa é uma pegadinha clássica de prova. O concurso, ele tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, esse é o primeiro detalhe. Quem vai definir o prazo de validade do concurso é o edital. Então, não diga que o concurso tem validade de 2 anos, porque isso não é verdade. É o edital do concurso quem vai definir o prazo de validade desse concurso, sendo que essa validade será de até 2 anos. Então, esse concurso pode ter validade de 1 ano, de 6 meses. A Constituição fala, no máximo, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Além disso, o candidato aprovado, dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Não é mera expectativa de direito, tá? Se ele foi aprovado dentro do número de vagas que o edital deu a ele, ele tem direito subjetivo a ser nomeado. O raciocínio é de que dentro das vagas do edital, o candidato aprovado tem direito subjetivo à nomeação. Além disso, nós temos uma súmula importante, que é a súmula vinculante número 44. Essa súmula regulamenta que é constitucional a realização de exame psicotécnico em prova de concurso, desde que haja previsão em lei. Então, não basta a previsão editalícia. Claro que o edital precisa estabelecer critérios objetivos de seleção. Não existe mais aquele negócio de te entregarem um papel em branco com a mancha vermelha e perguntar o que é isso. Você diz, é sangue. Aí ele bota lá embaixo, tendências homicidas. Isso não existe mais, tá? Não é possível. O edital precisa estabelecer critérios objetivos de seleção para evitar que haja preferência. Mas não basta isso. Não basta a previsão editalícia, além de o edital estabelecer critérios objetivos de seleção, para que esse exame psicotécnico seja constitucional, obrigatoriamente tem que haver previsão na lei daquela carreira, ok? Daí, o sujeito é aprovado mediante concurso e vai prover um cargo público. Eu vou pular todas as hipóteses de regras de provimento e vou entrar no processo administrativo disciplinar para demissão ou advertência ou suspensão desse servidor, tá? O PAD é um tema muito cobrado e como a gente está fazendo uma revisão final, selecionando temas, esse tema é o tema de agentes públicos da minha aposta. Então, para aplicação de penalidades administrativas a esse servidor estatutário, depois que ele foi aprovado mediante concurso, ele ingressou, ele pode vir a adquirir estabilidade, né? Após 3 anos de exercício, desde que seja aprovado por uma avaliação especial de desempenho. E aí, se ele cometer qualquer infração administrativa, ele vai submeter a sanções que serão aplicadas por meio de um processo administrativo disciplinar. Então, esse processo administrativo disciplinar, ele será instaurado para aplicação de sanções administrativas ao servidor que tenha cometido infrações, sem prejuízo das sanções penais e das sanções civis que ele venha sofrer pelo mesmo fato, né? A ideia é de que as instâncias, a princípio, não se comunicam, mas, na esfera administrativa, as penalidades dependem desse processo administrativo disciplinar. O processo se inicia por meio da instauração. A instauração do PAD se dá com a portaria que designa a comissão processante. Então,
a portaria que designa a comissão processante é expedida e, com isso, o processo administrativo disciplinar estará instaurado. Vamos lá. Essa portaria, ela pode ser expedida de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado. De ofício em razão do princípio da autotutela, né? A administração, ela tem o poder de atuar independentemente de provocação. E é possível que haja provocação de interessados, direito de petição dos cidadãos. A novidade é que no final do ano retrasado, o STJ editou a súmula 611 e disse que essa instauração do PAD pode decorrer também de denúncia anônima, tá? Então, na verdade, a denúncia anônima vai ser apurada pela administração pública e, se for verificado que realmente existem fatos a serem investigados em um processo, é possível a instauração desse processo em decorrência da denúncia anônima. Então, a súmula fala, em virtude do princípio da autotutela, é possível que em decorrência da denúncia anônima se instaure o processo administrativo, claro, desde que haja investigação suficiente. A ideia é de que a denúncia não vai ser o ato de instauração. A administração pode instaurar de ofício, mas ela pode fazer isso em razão de uma denúncia anônima anterior. Cuidado com essa parte. A comissão do PAD será composta por 3 servidores públicos estáveis, que não podem ser nem parentes até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado. Então, se instaura o processo administrativo disciplinar por meio da designação de uma comissão, sendo que essa comissão será composta por 3 servidores públicos estáveis e esses servidores, eles não podem ser nem parentes até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado, tá? Instaurado o processo, nós passamos a uma fase de inquérito administrativo. Nesse inquérito, nós temos a instrução processual, a apresentação de defesa e a elaboração do relatório da comissão. Então, o inquérito é instaurado e essa instrução processual é a mais ampla possível. Se admitem, no processo administrativo, todos os meios de prova obtidos licitamente, inclusive a prova emprestada. Súmula 591 do STJ. Então, a súmula 591 deixa claro que se admite a prova emprestada em processo administrativo, desde que essa prova tenha sido licitamente obtida na origem. Então, ele respondia pelo mesmo fato na esfera administrativa e na esfera judicial, o juiz determinou a quebra do sigilo das conversas telefônicas, a escuta. Aí, essa escuta telefônica é emprestada ao processo administrativo e ele é punido. Pode? Pode. Não tem problema. Não vai ser considerado que se produziu uma escuta telefônica por via transversa na esfera administrativa, nada disso. A ideia é de que a prova emprestada é admitida no bojo do processo administrativo, desde que essa prova tenha sido licitamente produzida na origem. Então, se essa prova tiver sido licitamente produzida na origem, ela pode sim ser utilizada no bojo do processo administrativo. Então, o raciocínio é de que, sendo essa prova produzida na origem, originariamente, não há problema que essa prova seja utilizada no âmbito de um processo administrativo. Então, se admite, sim, a prova emprestada no processo administrativo, tá? O raciocínio é de que essa prova emprestada, ela tem natureza de prova documental. Então, a única coisa que eu preciso é que essa prova seja lícita, já que ela é uma prova documental, ela tem que ser lícita, ela tem que ter sido produzida na origem licitamente para que seja utilizada, tá? Daí, após a produção de provas, o sujeito é chamado para apresentação de defesa no prazo de 10 dias. Se ele não apresentar defesa, será designado para ele um defensor dativo, tá? Defensor dativo, porque o processo tem que ter defesa. Não precisa de defesa por advogado. Lembre da súmula vinculante número 5, que diz
que a ausência de defesa técnica, a ausência de defesa por advogado, não gera a nulidade do processo administrativo disciplinar, tá? Então, ele não é obrigado a constituir advogado, ele pode ter advogado, mas ele pode se defender pessoalmente. Daí, o processo é encaminhado para a comissão que elabora um relatório conclusivo, mas não vinculante. Isso. Não vinculante porque esse relatório pode ser contrariado. A lei diz assim, a comissão, o julgador deve seguir a conclusão do relatório, salvo se ela for contrária à prova dos autos. Então, a princípio, a administração deve tentar seguir a conclusão do relatório, existe uma orientação nesse sentido, mas se essa conclusão for contrária à prova dos autos, o julgador pode julgar contra o relatório. O processo, então, segue para julgamento. O prazo para julgamento é de 20 dias. Na verdade, todo o processo administrativo deve durar no máximo 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E são mais 20 dias para julgamento. Claro que esses prazos aqui são prazos impróprios. Inclusive, a súmula 592 do STJ reitera esse entendimento. O prazo de duração do processo administrativo, o excesso de prazo, não gera nulidade do processo, salvo se causar prejuízo ao direito de defesa. Então, tudo que causar prejuízo ao direito de defesa gera nulidade, né? O que me interessa da súmula 592 é a ideia de que o excesso de prazo no PAD, por si só, não é suficiente a justificar a nulidade desse processo. Então, o processo não será nulo porque se excedeu o prazo. O raciocínio é de que esses prazos de duração do processo são prazos impróprios e não há nulidade pelo excesso de prazo, tá? Só para a gente fechar, eu queria que você tomasse cuidado com o artigo 170 da Lei 8.112, porque esse artigo, ele diz que nos casos em que o servidor público tenha sido absolvido em razão da prescrição, então, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva e ele foi absolvido em razão da prescrição. Essa circunstância deverá ir para o assentamento individual do servidor. Isso o STF declarou inconstitucional. Ele disse que viola a presunção de inocência colocar no assentamento individual do servidor que ele foi absolvido em razão da prescrição. É como se eu dissesse que o sujeito é culpado e ele só foi absolvido porque prescreveu, né? Porque a administração pública demorou de tomar uma providência. Isso não é razoável. Eu não tenho como fazer dessa forma e, por isso, o entendimento é de que não haverá, nesses casos, não se pode considerar que houve a prescrição para colocar no assentamento individual, como se esse sujeito estivesse sendo absolvido por acaso, mas ele fosse culpado, certo? Vamos falar de atos? Sobre agentes públicos, esses temas eram relevantes. Eu quero falar um pouquinho de ato administrativo. E aí, eu quero falar de dois elementos relevantes do ato. Primeiro, a gente sabe, só relembrando, que todo ato administrativo é composto por 5 elementos básicos, né? Competência, finalidade e forma, motivo e objeto. Desses 5 elementos, eu queria falar sobre 2. O primeiro é a competência. A competência para a prática do ato administrativo é um elemento vinculado. A lei define quem é a autoridade competente para a prática do ato. Inclusive, a gente aprende que a competência é irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Então, o administrador não pode abrir mão, não pode renunciar da competência estabelecida na lei, né? Ela é irrenunciável. Também, ela não se perde pelo desuso, ela é imprescritível, e ela não se adquire pelo uso. Ela não pode ser prorrogada. Porque no processo civil, se o juiz é relativamente incompetente e ninguém alega a incompetência do juízo, ela se prorroga. No direito administrativo, não há prorrogação de competência. Então, essa competência não pode ser prorrogada. Mas a lei permite as hipóteses de delegação e de avocação de competência. A ideia
é de que delegar competência é estender competência. Imagine que a autoridade A, a autoridade competente, ela delega a sua competência para B. A delegação é uma extensão de competência. B, que não tinha competência originária para a prática do ato, passa a ser competente em virtude dessa delegação. Inclusive, a lei diz que a delegação pode ser feita na mesma hierarquia ou ela pode ser feita para agentes de hierarquia inferior. Então, eu não posso delegar competência para meu chefe, mas eu posso delegar na mesma hierarquia e eu também posso delegar para agentes de hierarquia inferior. A ideia é que essa delegação pode se dar na mesma hierarquia e essa delegação pode se dar também para agentes de hierarquia inferior, certo? A pergunta é, A delegou a competência para B, B praticou o ato. E aí, quem responde pelo ato? A ou B? Delegante ou delegado? B, delegado. Quem pratica o ato, responde pelo ato, ainda que ele tenha praticado esse ato por delegação. Inclusive, a gente tem uma súmula do STF, que é a súmula 510, que diz que num eventual mandado de segurança impetrado em face desse ato, a autoridade coatora vai ser o agente delegado. É o sujeito que praticou o ato que vai responder pelo ato praticado. Ainda que ele tenha praticado o ato por delegação, se ele pratica, ele responde pelo ato que ele praticou, tá? Na avocação, não há extensão de competência. Então, na avocação, o que a gente tem é a autoridade A, agora não competente para a prática do ato, ela pode tomar para si, provisoriamente, a competência de B. Então, tomar para si ou avocar. A ideia é de que na avocação, o sujeito que não teria competência originária para a prática do ato, avoca provisoriamente para si a competência para a prática desse ato. A delegação, eu disse, que pode ser feita para agentes de mesma hierarquia ou para agentes de hierarquia inferior. A avocação, não. Eu só posso avocar para mim a competência de um agente subordinado. Só se admite a avocação de um agente de hierarquia superior, avocando a competência de um agente de hierarquia inferior. Então, não haverá avocação de competência na mesma hierarquia. Delegação, sim. Avocação, não. Tá? E nós temos 3 vedações. A lei veda a delegação, e se veda a delegação, veda a avocação também. Porque só se avoca a competência delegável. Então, ela veda a delegação e, consequentemente, veda a avocação de competência em 3 hipóteses. Não se admite nem delegação e nem avocação de competência para edição de atos normativos, para decisão de recurso hierárquico e também quando se tratar de competência exclusiva, assim definida em lei. Preste atenção que a competência privativa se delega, a exclusiva não. Então, não se admite nem a delegação e nem a avocação de competência para edição de atos normativos, para decisão de recurso hierárquico e quando se tratar de competência exclusiva, assim definida na lei. Na verdade, tem um macete, né? Véspera de prova, então não custa você dizer que não se admite delegação de cenoura, competência exclusiva, ato normativo e recurso administrativo. Então, cenoura não pode ser delegado. Não se delega competência exclusiva, não se delega ato normativo e não se delega a decisão de recurso administrativo. Ok? Além da competência, eu queria falar do motivo. O motivo, pessoal, é a razão pela qual o ato está sendo praticado. O motivo é a situação de fato e de direito que justifica a prática do ato. É uma situação de fato, mas também de direito. Né? É a subsunção do fato à norma. Então, a lei diz, se faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão. Eles vão dizer, eu fui demitido. Por quê? Por que motivo? Porque faltou
mais de 30 dias consecutivos. Então, é aquela situação prevista em lei que, quando ocorre de fato, dá ensejo à prática do ato. Isso é o motivo. É a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato administrativo. Tome cuidado, porque nós não podemos confundir, isso está manjado, mas cai bastante em prova ainda, motivo com motivação. Motivo e motivação não se confundem. A ideia é de que o motivo, eu acabei de lhe explicar, é aquela situação de fato e de direito que dá ensejo à prática do ato. A motivação é a exposição dos motivos. Então, a motivação é a fundamentação do ato, é a explanação daqueles motivos que deram ensejo à prática do ato. Tá? Motivar o ato é fundamentar, é apresentar os motivos que justificaram esse ato. Todo ato tem motivo. Motivo é elemento do ato. Então não existe ato sem motivo, né? Os elementos do ato estão aqui e todo ato administrativo tem um motivo. E a princípio, os atos devem ter motivação. A motivação é um princípio. O motivo é um elemento e a motivação é um princípio na prática de atos administrativos. Então, a princípio, os atos devem ter uma motivação. Pessoal, como os princípios não são absolutos, em algumas situações, a lei dispensa a motivação do ato, ou a própria Constituição. Vamos lá, por exemplo, da sua prova, né? Cargos em comissão. A gente aprende que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Essa livre exoneração, que a gente chama de exoneração ad nutum, ela é livre, inclusive, de motivação. Então, para exonerar o servidor comissionado, não precisa haver motivação, porque a Constituição dispensa. Ela diz que a exoneração do servidor comissionado é livre. Livre não significa que não precisa haver motivação. Imagine, só para você conseguir entender o que eu estou falando. Eu tenho uma assessora, Andréia. Um dia, agora é hipotético, eu cheguei na procuradoria, Andréia é servidora comissionada. Daí, hipoteticamente, eu cheguei na procuradoria e tinha um processo escondido debaixo da gaveta. Comecei a desconfiar da Andréia. Como eu comecei a desconfiar da Andréia, decidi mandar ela embora. Rua. Eu preciso fazer motivação? Não. Motivo A. Ela é uma servidora comissionada, então eu perdi a confiança porque eu encontrei um processo debaixo da gaveta. Esse é o motivo. Eu não preciso fazer motivação, né? Eu não preciso expor esses motivos. Se eu quiser fazer a motivação, eu posso. Então eu fiz. Eu disse, estou exonerando a Andréia por motivo de corte de gastos. É verdade? Não. Mas ela não sabe. Tá tudo ótimo. No dia seguinte, eu nomeio outro servidor para exercer a mesma função, recebendo a mesma remuneração. Então ela descobriu que corte de gastos não é o motivo verdadeiro. Em virtude disso, ela decidiu requerer a anulação desse ato. Ela tem razão? Tem. Mesmo nas situações em que a motivação do ato não seja necessária, se essa motivação for feita, ela vincula o ato. Isso. Mesmo que não haja necessidade de motivação, se a motivação for feita e essa motivação apresentada não for verdadeira, o ato é viciado. A gente chama isso de teoria dos motivos determinantes. Então, a teoria dos motivos determinantes traz para a gente justamente essa ideia de que os motivos apontados como determinantes para a prática do ato vinculam o ato. Então, mesmo nas situações em que não seria necessária a apresentação dos motivos, se essa motivação for feita e ela não for verdadeira, o ato é viciado. É a teoria dos motivos determinantes, tá? Para a gente fechar atos administrativos, eu vou te contar uma novidade também. Em 2018, né, recentemente, aí, razoavelmente recente, foi acrescentada na LINDB uma disposição no artigo 20. Na verdade, foram acrescentados vários dispositivos, mas o artigo 20, ele traz de volta ao direito brasileiro o que a gente chama de princípio do consequencialismo jurídico. Esse artigo 20, quando cai na prova, cai o texto da lei. Cuidado com ele, tá? Então, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz
que as decisões administrativas, ela fala na esfera administrativa, judicial, controladora, mas o que me interessa é a esfera administrativa. As decisões administrativas não podem se pautar somente em valores jurídicos abstratos, devendo atentar também para as consequências práticas dessa decisão. Então, os atos da administração não podem pautar sua motivação somente em valores jurídicos abstratos, devendo atentar para as consequências práticas dessa decisão. Isso é importante, ok? Vamos lá. O terceiro tema, responsabilidade civil. Vou deixar a improbidade por último. Quando eu falo de responsabilidade civil do Estado, a matéria está regulada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, o artigo 37, parágrafo 6º, regulamenta que a responsabilidade do Estado, na verdade, não é somente do Estado. Eu posso começar por aqui. Eu vou colocar o artigo no quadro e a gente vai trabalhando em cima dele. Esse artigo 37, parágrafo 6º, diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso em face do agente em caso de dolo ou em caso de culpa. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso em face do agente em caso de dolo ou em caso de culpa. De antemão, você consegue enxergar que a responsabilidade do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do agente é subjetiva. Isso. Não há responsabilidade objetiva de agente. O agente, ele responde perante o Estado em ação de regresso. A ideia é de que a responsabilidade do Estado é objetiva e a responsabilidade do agente é subjetiva. A responsabilidade do agente é uma responsabilidade subjetiva, tá? Dentro desse contexto, a responsabilidade civil do Estado, né, ela vai além do Estado, porque a Constituição fala as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Na verdade, a responsabilidade civil abarca todas as entidades públicas, mas ela abarca também as entidades privadas que prestam serviço público. Então, concessionárias, permissionárias, todo mundo que atua na prestação de serviço público segue essa responsabilidade objetiva do Estado. Pessoal, imagina o seguinte, só para você entender. Aqui está um ônibus. Dentro do ônibus está uma velhinha. O ônibus freou e a velhinha que estava no ônibus caiu no meio da rua. Morreu. O Estado, a empresa responde? Claro. Pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, responsabilidade objetiva. Sem dúvida nenhuma, a ideia é de que a empresa vai responder objetivamente, porque ela é uma pessoa de direito privado que presta serviço público e, consequentemente, a responsabilidade dessa empresa é objetiva. E o Estado que contratou essa empresa, ele responde também? Também. E a responsabilidade do Estado também é objetiva. A diferença é que a responsabilidade da empresa é primária e a responsabilidade do Estado é subsidiária. Então, primeiro se cobra da empresa e se ela não puder arcar com o prejuízo causado, aí sim se cobra do Estado. Então, eu tenho uma responsabilidade objetiva e primária da empresa e eu tenho uma responsabilidade objetiva e subsidiária do Estado. Certo? Beleza. Só imagine que não tem mais velhinha no ônibus. Agora, o ônibus está aqui e a velhinha está atravessando a rua. O ônibus passa por cima da velhinha e ela morreu. Te pergunto, nesse caso, antes que você me diga que é a mesma coisa, no primeiro caso, a vítima é usuária do serviço público prestado. E no segundo caso, a vítima não é usuária do serviço público prestado.
no segundo caso, a responsabilidade da empresa prestadora de serviço público e do Estado é objetiva ou subjetiva? Objetiva. O STF entende que a Constituição fala em responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. A Constituição, ela não diferencia terceiros usuários de terceiros não usuários. E por isso, se a Constituição não diferencia, não cabe a ninguém diferenciar. Seja num caso, seja no outro, a responsabilidade do Estado é objetiva da empresa é objetiva e primária, e a do Estado é objetiva e subsidiária, tá? Essa responsabilidade objetiva se baseia em 3 elementos. Para que haja responsabilidade do Estado, tem que haver a conduta de um agente público, o dano causado ao particular e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Os 3 elementos da responsabilidade do Estado são esses. Eu preciso comprovar conduta, dano e nexo. Então, eu não preciso comprovar o elemento subjetivo. Dolo, culpa, não são relevantes para fins de responsabilização estatal. E eu também não preciso comprovar o elemento ilicitude. Ou seja, eu estou lhe dizendo que a responsabilidade do Estado estará configurada da mesma forma, seja a conduta do agente uma conduta lícita, seja a conduta do agente uma conduta ilícita. Não faz diferença. Tanto num caso quanto no outro, seja essa conduta lícita ou ilícita, a responsabilidade do Estado estará configurada. E ela é uma responsabilidade objetiva, tá? A doutrina costuma dizer que a responsabilidade do Estado decorrente de atos lícitos se baseia no princípio da isonomia, da igualdade. Não é razoável que numa conduta lícita para beneficiar toda a coletividade se cause um dano específico a alguém. Então, ainda que seja uma conduta lícita, o Estado responde se ele causar um dano específico a alguém. Então, a ideia é, tem que haver a conduta é a conduta de um agente público atuando nessa qualidade, tá? Então, ele tem que estar pelo menos se valendo da qualidade de agente para causar o dano. Um policial militar viu uma briga e aí ele sacou a arma da corporação, gritou polícia, atingiu alguém, o Estado responde. Agora, esse mesmo policial chega em casa depois do trabalho, encontra a mulher na cama com 5 homens, mata os 6. Os 5 homens e a mulher. O Estado responde? Não. Ele não está atuando na qualidade de particular. Ele está atuando na qualidade de corno, né? Na qualidade particular. Ele não está atuando na qualidade de agente. A atuação dele aqui é privada e o Estado não responde. Então, eu preciso de uma conduta de um agente atuando nessa qualidade. O dano jurídico, né? Um dano a um bem protegido pelo direito e o nexo de causalidade. A demonstração de que a conduta do agente por si só foi suficiente a causar o dano, que é o que a gente chama de causalidade adequada. Se não houver conduta, dano ou nexo, não há responsabilidade do Estado. Então, quando a gente fala em excludentes de responsabilidade, eu estou falando de quaisquer situações que excluam ou a conduta, ou o dano, ou o nexo de causalidade. Então, se não houver conduta, se não houver dano, ou se não houver nexo de causalidade, o Estado não responde. As excludentes mais famosas são caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Essas são as excludentes mais famosas de responsabilidade, porque são hipóteses de exclusão do nexo causal. São situações em que você enxerga a conduta e o dano, o que se quebra é o nexo. Tudo isso que a gente acabou de falar, né, decorre de uma teoria que a gente chama de teoria do risco administrativo. Então, a princípio, para fins de prova, a responsabilidade do Estado não decorre da teoria do risco integral. O Estado não é garantidor universal. Existem algumas exceções, dano ambiental, dano nuclear, mas, em regra, o Estado não é garantidor universal. A responsabilidade do Estado decorre do que a gente chama de teoria do risco administrativo. Ok? Beleza. Para fechar, quero que você saiba que a responsabilidade por omissão, a princípio, é subjetiva, a não ser que o Estado tenha alguém ou alguma coisa sob sua custódia. A custódia de coisas ou pessoas enseja também
a responsabilidade objetiva do Estado. Então, em Suzano, no ano passado, um rapaz entrou numa escola pública estadual e saiu atirando em um monte de gente. Foi o agente público que atuou? Não. Mas quando o Estado tem aquelas crianças sob a sua custódia, os danos que decorram dessa situação de custódia ensejam responsabilidade objetiva do Estado. Tá? O último tema, improbidade, rapidamente, é importante a gente saber que a lei de improbidade, que é a Lei 8429, ela prevê as sanções civis aplicadas àqueles que praticam atos de improbidade. Então, sem prejuízo das sanções penais e das sanções administrativas que ele venha a sofrer. Se ele pratica um ato de improbidade, ele vai responder no PAD, por exemplo, a uma pena de demissão. Ele vai responder na esfera penal, com base no Código Penal. E a lei de improbidade regulamenta as sanções de natureza civil. Sanções civis aplicadas por meio de uma ação civil, que a gente vai chamar de ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade. Dá no mesmo. Ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade é uma ação de natureza civil para aplicação das sanções civis pela prática do ato de improbidade. A lei estabelece algumas regrinhas. Primeiro, a ação de improbidade tramita perante juiz singular. Não há prerrogativa de foro nessa ação, tá? Então, nessa ação de improbidade, não existe foro privilegiado, independentemente de quem seja o réu, a ação tramita perante juiz singular. A ação é proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica que foi lesada pelo ato de improbidade. Então, quem propõe a ação de improbidade é ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada. Se o Ministério Público propuser a ação, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada para, querendo, atuar ao lado do autor. Então, o Ministério Público propõe a ação, a pessoa jurídica lesada é intimada e pode atuar ao lado do autor. Se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, aí o Ministério Público atua como fiscal da lei, como custos legis, tá? Então, é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. Ou ele é o autor, ou então ele atua como fiscal da lei. O réu da ação é o agente público, amplamente considerado, e também aquele particular, terceiro, que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato. Então, a lei de improbidade não se limita aos agentes públicos. As sanções serão aplicadas aos agentes públicos, e agentes públicos aqui abarcam todos aqueles que atuam em nome do Estado, inclusive os agentes políticos, tá? Particulares em colaboração, todo mundo que atua em nome do Estado é agente público para fins de improbidade. A ideia é de que, para fins de improbidade, o agente público será todo mundo que atua em nome do Estado. Além desses agentes públicos, os particulares, terceiros, que não tenham vínculo com a administração, também serão responsáveis perante a lei de improbidade, se tiverem concorrido, induzido ou se beneficiado direta ou indiretamente da prática do ato. Então, a lei não se limita aos agentes públicos, ela também atinge os particulares que praticam os atos de improbidade. Lembrando que o particular, ele não pratica nunca um ato de improbidade sozinho. Ele sempre vai praticar esse ato juntamente com o agente público, tá? Então, a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada em face do agente público e do particular beneficiário. E aí, antes do juiz decidir se ele vai ou não receber a petição inicial, ele deve notificar o acusado para que esse acusado apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Então, antes do juiz decidir se ele vai ou não receber a petição inicial, ele deve notificar o acusado para que esse acusado possa apresentar uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Ele vai tentar convencer o juiz a nem receber a petição inicial. Então, ele tem que ser notificado para que ele possa se defender previamente nesse prazo de 15 dias. E daí,
com ou sem defesa prévia, ou o juiz vai indeferir a petição inicial, ou ele vai deferir a petição inicial. Em processo civil, você aprende uma regra muito simples. A decisão do juiz que indefere a petição inicial é passível de apelação. E a decisão de deferimento da petição inicial é mero despacho e, portanto, não cabe recurso, né? É isso que você aprende. Aqui está a novidade. Então, na ação de improbidade, se o juiz indeferir a petição inicial, cabe apelação, CPC, mas a decisão do juiz de deferimento da petição inicial, essa é passível de agravo de instrumento. Essa é uma novidade trazida pela Lei 8429. É possível se agravar da decisão do juiz que recebe, que defere a petição inicial. Ok? Daí a lei define quais são os atos de improbidade e quais são as sanções. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas o artigo 9, 10, 10A e 11 define as 4 espécies de atos de improbidade que nós conhecemos, e o artigo 12 define quais são as sanções a serem aplicadas pela prática desses atos, tá? Deem uma boa lida nesses artigos aí, são poucas coisas, né? Só para vocês terem uma noção e não partirem sem nada na cabeça acerca desse tema, ok? Antes de concluir, pessoal, nossa revisão, eu queria dizer para vocês que eu fui concurseiro, né? Muito tempo, assim, eu não demorei muito tempo fazendo concurso, mas eu fiz muitos concursos. Eu saí da faculdade em 2006, e desde 2003 eu comecei a fazer concursos, né? Então, eu fui técnico do MPU, inclusive fui lotado no Ministério Público do Trabalho, aqui em Salvador, né? Na minha época de faculdade ainda. Então, eu só podia ser técnico, ainda estava na faculdade, e aí eu passei nesse concurso para o MPU e ingressei no serviço público. Depois disso, eu comecei a me preparar para os concursos já de nível superior, já estava prestes a me formar. Eu me formei em 2006, assumi a Procuradoria do Estado de Goiás, depois assumi a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, que é onde eu estou até hoje. E assim, eu fiz alguns outros concursos, advogado da Petrobras, fiz concurso de procurador federal, esse eu perdi a AGU. Perder, assim, não ser aprovado é uma coisa muito normal, tá? Não se preocupe que durante a sua jornada isso vai acontecer. E lá no final da jornada você não vai nem lembrar direito. Lembra, mas tipo, como eu estou me lembrando aqui agora, né? Faz parte da jornada, faz parte da preparação. É muito difícil o sujeito ser aprovado de primeira num concurso, ou logo depois que começou os estudos. Outra coisa, é muito difícil também ser aprovado se você é aquele concurseiro de edital, né? Sai o edital, eu vou fazer. Eu me dediquei somente a concursos de advocacia pública, que era a carreira que eu queria. Então, é muito importante você escolher aquela carreira que mais te agrada e começar a se dedicar para aquela carreira. Então, se você optou pela carreira trabalhista, comece a se dedicar, porque essa aprovação vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Não é aparecer, não. Você vai conseguir alcançar ela mais cedo ou mais tarde, se você mantiver a sua preparação e mantiver o foco, né? Então, selecione os últimos editais das matérias, tanto MPT como Magistratura do Trabalho, se a sua opção for para os dois. E aí, se dedique a essas matérias com intensidade. Eu lhe indiquei um livro de direito administrativo. Você procura um bacana de constitucional, de trabalho, processo do trabalho, coletivo do trabalho. E aí, você vai definindo metas no seu estudo e vai batendo essas metas para que você consiga se preparar. Porque no dia que o edital sair, o que você vai fazer, na verdade, é uma imensa revisão de matéria, né? Você já vai ter estudado tudo, e aí você vai fazer uma imensa revisão da matéria. Ao longo dessa preparação, você pode ir fazendo concursos que saiam dentro da sua estrutura, né? Então, pode sair mais de um concurso aí para a Magistratura do Trabalho, que eles estão desvinculando de novo. Enfim, um concurso para analista de um TRT, saiu um concurso cujas matérias são próximas àquelas que você está estudando, a preparação e a elaboração de provas é interessante, inclusive ela mantém aquecida a vontade de estudar. Mas assim, mantenha o foco para uma preparação de médio e longo prazo.
Ninguém consegue fazer uma preparação de curtíssimo prazo e ser aprovado. Ninguém, eu não sei, mas não é a regra que isso aconteça, tá? Comece a prova pela matéria que você gosta mais. Isso vai lhe dando confiança durante a prova e tenha certeza que você está dando o seu melhor. É isso que importa. É você saber que você está dando o seu melhor e que o futuro vai lhe premiar com isso aí, tá certo? Vai lhe premiar com o seu sucesso, você vai conseguir e a gente vai estar junto todo o tempo que você precisar. Valeu, pessoal? Conte comigo, hein?